Oi pessoal, estamos aqui novamente para dar continuidade então ao nosso trabalho, que estamos abordando sobre uma qualidade de vida, sobre você se manter saudável, uma imunidade alta, pH bom. E vamos falar hoje então do segundo pilar disso tudo. Primeiro falamos sobre a nutrição, hoje vamos falar então sobre exercícios físicos, sobre atividade física. Primeiro, não vamos confundir atividade física com exercício físico. Atividade física são aquelas situações do dia a dia, o deslocamento que você faz até a escola, a pé ou de bicicleta, até o trabalho, aquilo que você faz as suas tarefas diárias, no trabalho, na escola, uma aula de educação física, uma brincadeira que você faz com os colegas, tudo isso faz parte da atividade física. Já um exercício físico é uma atividade programada, que você tem dia e hora marcada para fazer. Que você tenha um objetivo que não seja apenas o da diversão. Que você sim alie a diversão, mas que você tenha o objetivo de um condicionamento físico específico, uma qualidade técnica habilidosa melhorada, um aumento de massa magra, aumento de musculatura e a perda de gorduras. Então você se programa e faz um exercício 2, 3, 4, 5 vezes na semana, programado, com orientação e com técnicas referenciadas. Dentro das atividades, dentro dos exercícios físicos, nós temos vários elementos. Um dos elementos que nós temos, elementos articuladores que nós temos na escola, é o esporte. O esporte é um dos mais fantásticos exercícios físicos que nós podemos estabelecer. Por quê? Porque ele nos dá alegria, ele nos dá opositores, ele nos faz trabalhar de forma cognitiva motora, não apenas motora. Nós temos a condição de fazer amigo, lembra? Tem aquele ditado que diz assim, ó, esporte é para fazer amigo. O esporte, ele te dá os hormônios, a dopamina, a noradrenalina e aqueles hormônios do prazer para que você se sinta bem. Ele combate o estresse, que daí seria o terceiro pilar, melhora teu sono, que seria o quarto pilar. Então tudo isso no exercício físico do esporte, porque o esporte ele te proporciona essa beleza de situação. Dentro dos esportes que nós elencamos, nós vamos falar hoje sobre esportes com raquete. Esportes com raquete a gente quase não tem a condição de realizar na escola. Mas isso não quer dizer que nós não possamos estudar. Até vamos aproveitar a oportunidade, porque lá na escola a gente praticamente não tem a condição de falar sobre os esportes com raquete. Os esportes com raquete, eles não servem apenas para você passar o dia a dia na escola, mas eles servem para você desenvolver para o resto da sua vida. As pessoas que praticam esportes com raquete, elas sempre vão estar um passo na frente dos outros, porque é um esporte fantástico. Então vamos analisar até empiricamente. Você não precisa ter uma análise científica. Vamos ver. Primeiro, você precisa resolver todos os teus problemas, todos os teus obstáculos que o esporte proporciona de uma forma rápida e com um golpe só. Porque o objeto que vem na sua direção, ele vem voando, e numa velocidade média que varia entre 120 km por hora a 350 km por hora, dependendo do objeto esportivo, dependendo do esporte que você está jogando. Então você precisa resolver todos os teus problemas, todas as situações, você precisa enquadrar o corpo, você precisa fazer a leitura do objeto, você precisa formular táticas, formular estratégias, tudo isso num movimento de segundos. Então o que acontece? Isso faz com que você tenha uma ampliação muito grande na tua malha sináptica, no aumento das suas sinapses. Bom, o que são sinapses? Sinapses são as transições feitas de neurônio a neurônio através dos neurotransmissores. E diz um estudo que quando você não utiliza determinados grupos de neurônios, o organismo realiza podas. Então, às vezes, você faz só um tipo de movimento, só um tipo de trabalho, só um tipo de coisa, e você tem uma ramificação neural boa naquele sentido, mas ela não é ampliada. Quando você pega uma coisa diferente, você já não consegue resolver. Então, o que acontece? Quando você amplia a tua malha sináptica, você tem uma capacidade maior de dedução, tem uma capacidade maior de leitura, de enxergar as coisas. Você começa a enxergar coisas onde os outros não enxergam. Você começa a ver com mais velocidade.
Ali na escola, quando o professor está explicando e você tem dificuldade de aprender, é porque a tua malha sináptica é muito estreita, é muito curta. Então, praticando esse tipo de exercício, você vai ampliar essa malha sináptica. Não que os outros não ampliem, mas os esportes com raquete são os que mais ampliam, por isso que eu falei, pela velocidade do objeto, pela velocidade de reação que você precisa utilizar no teu cérebro a área do planejamento e raciocínio, tudo em movimento. Você precisa se concentrar em si mesmo, porque se você não se concentrar, você sabe jogar. Você sabe jogar, você vai jogar. Se você não se concentrar, se você começar a prestar atenção nos sons em volta, se você começar a prestar atenção no que está acontecendo, você não vai conseguir trazer de dentro de você a habilidade motora, cognitiva motora que você tem. Então você precisa de uma concentração muito boa. Assim como quando você está fazendo qualquer trabalho que não seja escolar, ou mesmo que seja escolar, ou qualquer coisa que você está fazendo, se você não se concentrar em si mesmo para fazer um trabalho de um certo nível de dificuldade, você não vai conseguir fazer. A única coisa que você vai conseguir fazer sem muita concentração é aquilo que já está no teu engrama, aquilo que já está na tua memória motora, aquilo que já está na tua memória, mesmo que não seja motora, na tua memória cognitiva. Para qualquer outra coisa mais elaborada, mais difícil, e as coisas difíceis é que são as complicadas, nós precisamos de ter um movimento melhor, nós precisamos ter uma condição sináptica melhor. E isso os esportes com raquete proporcionam. Muita velocidade de objeto, nós precisamos de velocidade de reação, nós precisamos de todos esses movimentos, todas essas situações que o esporte com raquete completa. Além disso, eles não dão uma boa condição física cardiopulmonar, porque você precisa de ar. Se começar a te faltar ar, vai começar a faltar raciocínio. Te dá uma condição física de resistência muscular localizada de perna ótima. Te dá uma condição física de braço, coordenação motora de braço também boa, porque você joga com os braços. Uma reação de leituras de objetos que se deslocam fora do teu estágio de ação, eles não são no centro do corpo, você precisa analisar eles fora, e além disso com o implemento, que é a raquete que está lá na tua mão. Bom, o primeiro dos esportes com raquete é o tênis. O tênis ele fica inviável de ser praticado na escola, porque ele requer um espaço muito grande, mais ou menos um espaço de 35, 40 metros de fundo por 20 de largura, e onde só atuam 4 pessoas. Num universo que nós temos uma sala de aula de 30, 60, 90 alunos, não tem como a gente praticar o tênis na escola, pelo menos não na aula de educação física. Mas vamos falar sobre ele, porque não é só para a escola que a gente tem os nossos conteúdos, e porque o tênis ele é o precursor de todos os outros esportes com raquete. Ele foi criado na Inglaterra, o rei Henrique VIII era um grande adepto, então ele começou a praticar o tênis e fazer com que a corte praticasse o tênis para jogar com ele, e aí ele se expandiu através dos ingleses, se expandiu pelo mundo, e através do tênis foram criados os outros esportes. Então o tênis ele é um esporte ele não é muito intenso, é um esporte de volume. Ele não tem uma intensidade muito alta, porque a distância é mais ou menos 35, 40 metros, uma pessoa da outra. A velocidade é uma das menores que tem entre os esportes com raquete. Ela atua assim entre 120, 150, 180 km por hora durante o jogo. No saque ela pega uma velocidade um pouco maior. E são jogos longos, são jogos de volume. Você joga uma partida de tênis em não menos de 1h30, ou 2 horas, até 6 horas, dependendo do nível dos jogadores. Então o que ela faz? Ela te dá uma condição física de cardiopulmonar muito boa. Porque você precisa do oxigênio para quê? Para poder jogar bem. Se você não tem uma boa captação de oxigênio e continua jogando, o que teu organismo vai fazer? Ele vai jogar o oxigênio para a musculatura, que nesse momento é mais importante. E aí vai te faltar o oxigênio no cérebro e você não vai mais conseguir fazer as tuas estratégias, as tuas táticas, você não vai ter mais o raciocínio necessário para devolver a bola. Então, às vezes, o cansaço no esporte não é só o cansaço muscular. O cansaço faz com que ele te roube o oxigênio do cérebro e que você não veja mais as coisas com clareza. Então, o tênis te dá uma boa condição cardiopulmonar, por isso, pelo volume dele, pela intensidade. Também, conforme você vai jogando, o tempo vai passando, o que vai acontecendo? É um esporte ótimo para você emagrecer.
as pessoas que praticam o esporte com o intuito de emagrecer, é ótimo. Por quê? Porque durante o tempo, lembra aqueles tanquezinhos de energia que eu falo de vez em quando? Durante um tempo, lá 40, 45 minutos, ele vai entrar nos tanques das reservas de energia de gordura. E você vai começar a perder a gordura durante a própria prática do exercício, a própria prática do tênis. Também a velocidade é intensa, você precisa planejar tudo isso no momento, você tem que olhar a trajetória da bola e as trajetórias de bola no tênis, quando você começar a praticar, você vai ver que são praticamente as mesmas. Se você tentar mudar a trajetória da bola, e aí vamos entrar na física, quando chega lá na força centrífuga e lá na inércia, se você tentar mudar a direção da bola pela velocidade que ela vem, você vai errar o golpe. Então, os golpes no tênis, eles são mais ou menos organizados, você precisa mais ou menos prever onde eles vão e prever com certa facilidade. Outro esporte que nós temos é o badminton. O badminton nós temos nas escolas. Alguns governos estaduais começaram a implantar o badminton, por quê? Porque é uma boa ferramenta. Qual é o problema do badminton? O problema do badminton é que os objetos, os materiais são muito frágeis. E nas escolas, os nossos alunos, eles não têm a condição, eles não têm essa noção de geral do todo. E aí a gente perde muito, ele quebra muito, estraga a peteca, estraga a raquete, e como a gente não tem condição de mandar arrumar, ela vai se deteriorando. Mas o badminton é um esporte um pouco diferente do tênis no sentido do quê? No sentido da intensidade e da velocidade do objeto. Se no tênis ele percorre uma velocidade de 120 a 150 km por hora, no badminton ela percorre de 200 a 300 km por hora aquela peteca. Não parece mais essa velocidade que ela pega. E no espaço que você está de um para o outro, de 15 metros no máximo, 10, 15 metros no máximo. Então a intensidade dele é muito alta. O volume é baixo, porque você não consegue jogar 2 horas de badminton, porque ele é muito intenso, muito rápido. Agora, lá no aspecto cognitivo-motor, lá no aspecto das sinapses, ele vai ter que ampliar muito as sinapses. Por quê? Porque a peteca foi e já voltou, e enquanto você está batendo na peteca, enquanto você está jogando, você precisa estar com o pensamento focado no que é que vai acontecer. Você não pode estar pensando no momento do agora, você tem que pensar no movimento futuro. O que eu vou fazer no movimento futuro? Qual vai ser o meu movimento futuro? Tanto de corpo, quanto de braço, quanto de pensamento. Então, dentro daquela filosofia que eu tenho da educação física, que é conhece-te a ti mesmo, você precisa se conhecer muito bem. Você precisa conhecer tua concentração, você precisa conhecer teus golpes, você precisa conhecer tua qualidade, aquilo que você tem de problemas, aquilo que você não consegue combater, para poder fazer um bom jogo, para poder se exercitar, para poder crescer como ser humano, ampliar a tua rede neural, ampliar a tua rede sináptica. Então, esse é um esporte que a gente pratica na escola e que, então, mesmo que a gente pratique brincando, ele vai ocasionar esses benefícios para a gente. Um outro esporte é o pádel. O pádel não é um esporte muito praticado no Brasil. Algumas cidades lá do oeste de Santa Catarina, algumas do interior de São Paulo, elas têm essa prática como regular, mas ele não é muito conhecido. Ele é muito difundido na Argentina. Na Argentina, sim, os argentinos gostam do pádel. O que é o pádel? O pádel é derivado do tênis, porque os ingleses, quando eles viajavam de navio, eles queriam jogar tênis e não tinha, você vai jogar tênis num navio. Então o que eles faziam? Eles jogavam em determinados compartimentos. E eles encontravam lá um compartimento de 20 por 10, 20 por 15, e eles começaram a jogar ali. Como era muito restrito, o que eles faziam? Eles começaram a contar que vale bater na parede. E é um esporte que se joga somente em duplas. É o único esporte que se joga somente em duplas. Então você começa a jogar, e além do elemento bola em alta velocidade, não é tão veloz porque a raquete é um pouco diferente, mas a distância é menor. Bola em alta velocidade, podendo bater na parede. Ainda você tem outra pessoa do teu lado. E às vezes a bola vem para o lado daquela pessoa e você não tem o que fazer. Então também é uma coisa dinâmica, é um esporte também intenso, não é um esporte de muito volume, é um esporte um pouco mais intenso, não tanto quanto o badminton, mas é um esporte intenso. E que, praticado em dupla, você também tem todos os benefícios musculares, pulmonares, de todos os outros esportes com raquete. Passamos agora para o squash. O squash também, então, inventado pelos ingleses, onde que eles criaram? Nas prisões. Eles queriam jogar tênis na prisão, não podia,
não tinha espaço, o que eles fizeram? Eles inventaram uma bolinha compacta de borracha que ela não pode voltar muito dentro da prisão, ela não podia voltar muito, então ela esmaga na parede e volta, por isso o nome squash, esmaga. E aí você joga sozinho ali na parede, sozinho você ou com uma dupla, quer dizer, você vai fazer um jogo valendo, você joga com uma dupla, então você bate na parede. Esse é um esporte que nós podemos praticar na escola, porque nós temos lá a raquete de frescobol e podemos adquirir umas bolinhas de squash e jogar na parede lá, 2, 3 alunos, 4, espalha na parede, não vai ocupar muito espaço. Também com todos os benefícios que o esporte com raquete proporciona. Aí nós temos o tênis de mesa. O tênis de mesa, né, popular ping-pong, que na realidade ele nasceu como ping-pong, mas aí como tinha já uma marca de um produto como ping-pong, eles tiveram que neutralizar. Então o ping-pong ele tem em todas as escolas. Todas as escolas, em quase todas as empresas. É um esporte muito popular entre os países asiáticos. E os países asiáticos eles utilizam nas empresas assim, depois do almoço você vai jogar um tênis de mesa, por quê? Porque você aumenta a tua velocidade de raciocínio, aumenta a tua velocidade de leitura, tira a preguiça, aquela leseira que dá depois do almoço, tira aquela preguiça, aquele sono, aquela coisa toda, e você fica esperto. E é o objeto que tem a maior velocidade entre todos os esportes com raquete. Aquela bolinha ela chega a pegar 350 km por hora. A gente não percebe, mas é isso, mais ou menos 350 km por hora. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar do material na escola, que nós não temos o devido cuidado. A gente precisa jogar mesmo se divertindo, mas a gente precisa jogar com uma certa intensidade. Por quê? Porque além do objetivo de nos divertir, nós precisamos ter um objetivo cognitivo-motor. Nós precisamos pensar nisso, nas relações sinápticas que nós podemos ampliar, que nós podemos fazer. Então, é um esporte muito bom para isso. E a gente consegue praticar tranquilamente na escola, apenas ter um cuidado melhor com a bolinha é muito frágil, as raquetes, a mesa é muito frágil, todos os elementos são muito frágeis nas escolas. Uma particularidade desses esportes é que você tem que ter uma relação de empatia muito grande com o seu oponente. Porque eles são esportes que você tem que jogar o objeto longe do seu adversário, longe do seu oponente. Mas, porém, para você crescer, você precisa fazer o oponente crescer. Se você começar a dificultar as ações para ele e ele não devolver essa bola para você, que você não tem uma devolução, você não vai crescer. Então, se você dificultar para ele, fazendo com que ele não jogue, ganhando todas as partidas, não adianta, você não vai crescer. O teu crescimento está inerente ao crescimento do adversário. É óbvio, conforme ele vai crescendo, você vai crescendo junto. Então, além de tudo, os esportes com raquete são fundamentais para você criar esse sentimento de se colocar no lugar do outro ou então criar empatia. Passamos então agora para o beach tênis. O beach tênis, apesar de ter derivado do tênis, ele não é um esporte inventado pelos ingleses. O beach tênis foi um esporte inventado pelos italianos lá nas praias italianas. O beach tênis se joga como tênis, a mesma contagem, a mesma pontuação, apenas que ele deriva do tênis e do frescobol, então você bate a bola sem que ela caia no chão, sem que ela bata no chão, porque se bater no chão na areia, já era. A diferença, o beach tênis se diferencia um pouco porque ele faz na areia. E a areia, ela dá uma condição de musculatura, uma condição muscular um pouco diferente da quadra, porque ela dá mais força do que potência. Então, um trabalho um pouco mais intenso em pernas e um pouco mais intenso em cardiopulmonar, mas também um esporte que cria todas as relações que os outros também têm. E para finalizar, temos então o frescobol, que não chega a ser um esporte, é um jogo, mas onde você pratica ali na praia, onde você joga com os amigos, com os familiares. A gente praticamente só joga frescobol na praia, mas é um jogo que nós podemos jogar em casa, é uma atividade física, é um exercício físico que nós podemos fazer regularmente, é um exercício físico, uma atividade que nós podemos jogar na escola, nós temos o espaço, temos os equipamentos, podemos desenvolver. E também são jogos que nós podemos, agora, nesse momento de quarentena, aproveitar para jogar em casa. Tem mais um esporte, tem mais um jogo, que aqui na nossa região ele não é muito difundido, ele é bastante difundido em Minas Gerais, que é o jogo de peteca. O jogo de peteca
É um jogo legal, bacana, você não tem a raquete para jogar, se usa as mãos, arde um pouquinho a mão, mas a gente consegue jogar. E é um jogo também fantástico, tem uma velocidade boa, não tanto quanto os esportes com raquete, mas ela você tem que resolver a situação quando o elemento vem voando na tua direção no ar. E a peteca é uma coisa fácil de você construir. Você pode construir em casa uma peteca com borracha, com plástico, com palha. E você pode, nesse momento que nós estamos aí em quarentena, não temos muita oportunidade de sair, podemos construir e jogar em casa com os familiares. São jogos também que nós podemos fazer lá na escola, construir as nossas próprias petecas e jogar. É um jogo legal, é um jogo fantástico. Quando eu era criança a gente jogava muito, agora já tem outras coisas para jogar, então você não pensa mais nisso, mas são esportes que nós podemos desenvolver. Bom, gente, então era isso, falando sobre os esportes com raquete, sobre a necessidade que nós temos de fazer alguma coisa para nos manter bem, porque como eu falei no início, o esporte, ele nos tira o estresse, nos sintetiza os hormônios do prazer, e ele melhora e ajuda na qualidade do nosso sono, que como nós vimos, esses são os pilares de nós termos uma boa imunidade. Gente, era isso, muito obrigado, até a próxima.